Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos aprender a multiplicação e divisão por potências de 10. Ou seja, como é que a gente multiplica e divide números decimais por 10, 100, 1000, milhão, de uma forma mais simples, tá? Sem precisar fazer continha. Já vimos que 10 elevado a 1 é igual a 10. Essas aqui são as potências de 10. 10 elevado a 2 é igual a 100, porque é 10 vezes 10. E 10 elevado a 3 é igual a 1000. E assim por diante. Esses números são potências de 10, ou seja, as potências de 10 é o número 10 elevado a algum valor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o número que está aqui no expoente, por exemplo, o 3, representa a quantidade de zeros do número. Então, se eu tenho 10 elevado a 3, significa que é o 1 acompanhado de 3 zeros. Ó. 1, 2, 3. Se eu tenho 10 elevado a 2, é 1 acompanhado de 2 zeros, ó, 1, 2. Nos exemplos a seguir, vamos observar o que ocorre quando multiplicamos ou dividimos um número decimal por essas potências de 10, tá? Silvia está organizando uma festa de aniversário para 10 pessoas. Ela fez uma lista de itens que precisa comprar, colocando o preço em reais e em centavos. Aqui nós temos os itens, o preço de um item e o preço de 10 itens. Significa o quê? Que o preço de um item multiplicado por 10 passa a ser esse valor, tá vendo? Era um item, este valor. Quando eu multiplico por 10, passa a ser este valor. Então, a gente tinha 15 centavos, um item, 10 itens custam R$ 1,50. E assim sucessivamente. Você percebe o que acontece com a vírgula na coluna dos preços de 10 unidades? Observe bem. Antes era 0,15, agora é 1,50. Antes era 0,65, agora 6,50. 0,70 e agora 7,00. O que está acontecendo com a vírgula? No preço de 1, quando ela passa para ser o preço de 10 unidades, ou seja, quando eu multiplico por 10, o que está acontecendo com o valor? A vírgula está pulando uma casa para frente, estão vendo? Estava aqui, ela pulou para cá e ficou agora 1,50. A vírgula estava aqui, pulou uma casa para a direita e ficou 6,50. E aqui também. Estava aqui, pulou para frente uma casa e ficou 7. A vírgula se desloca para a direita quando multiplicamos por 10. É isso mesmo, quando multiplicamos por 10, o que era décimo se transforma em unidade. O que era centésimo se transforma em décimo e assim por diante. Olha só. Aqui nós tínhamos 15 décimos, agora nós temos uma unidade e 50 décimos. O 1, que estava na posição de décimo, depois que multiplicamos por 10, ele passou a estar na posição das unidades, porque a vírgula andou para frente, tá vendo? Aqui também, o 6 estava na posição dos décimos. Depois de multiplicado por 10, ele passou para a posição das unidades. E aqui com o 7 também estava como décimo, passou para as unidades. Então, quando multiplicamos por 10, a vírgula anda uma casa para frente. Mas por que será? Vamos ver agora. Quando multiplicamos um número por 10, a vírgula se desloca uma casa para a direita. Vamos observar outros exemplos. 10 vezes 3,8, o que a gente faz? A gente nem precisa fazer a continha, tá bom? A gente apenas pula a vírgula para frente, uma casa. Estava aqui no meio do 3,8, a vírgula passou para cá, ó. Andamos a vírgula e agora o número se tornou 38,00, ou apenas 38. Quando eu multiplico 10 vezes 0,25, o que a gente faz com a vírgula? Pula para a direita uma casa e ela passa a estar agora do lado do 2. Virou o número 2,5. E 10 vezes 4? No número 4, a vírgula está logo no finalzinho dele, né? Porque é um número inteiro. Então, ela está aqui, 4,0. Pulando a vírgula para frente, a vírgula vai terminar no 40. Podemos usar essa ideia para descobrir o que acontece se multiplicarmos um decimal por 10 elevado a 2 agora. Nós tínhamos multiplicado apenas por 10 elevado a 1, ou seja, 10. E por 10 elevado a 2, ou seja, 100. Note que 10 elevado a 2 é 10 vezes 10.
Então, multiplicar um número por 10 elevado a 2 significa multiplicar por 10 duas vezes. Observe. Então, o que aconteceu? Depois que a gente faz essa multiplicação, observe. Antes a gente tinha 1,37 e depois o resultado é 137. O que aconteceu com a vírgula? Ela andou quantas vezes para frente? Uma, duas, ó. Ela parou aqui no 7, sendo que ela estava aqui no 1. Então, ela andou uma, duas vezes. A vírgula se deslocou duas vezes para a direita. Observe, ela pulou duas casas quando a gente multiplicou por 10 elevado a 2. Ela andou uma casa quando a gente multiplicou por 10 elevado a 1. E o que vai acontecer se a gente multiplicar por 10 elevado a 3? Isso mesmo, a vírgula vai pular 3 casas para a direita, ó. 1, 2, 3. Ela estava aqui no 12, observe, estava aqui no 12, pulou 1, 2, 3, parou na frente do 8. Vamos fazer a multiplicação pelas potências de 10. Então, toda vez que a gente multiplicar por 10 elevado a algum número, a gente vai contar quantos zeros tem nesse 10, que é o número do expoente, e vamos andar a vírgula para frente, para a direita, a mesma quantidade de zeros, tá? 5,28 vezes 10. Esse número só tem um zero, então eu vou andar a vírgula uma vez. Vamos pular ela vai parar aqui, na frente do 2. Então, agora o resultado é 52,8. 15,28 vezes 10 elevado a 2. Quantos zeros tem aqui? 2 zeros. Então, eu vou andar a vírgula duas vezes. Pulei 1, 2. Ela para na frente do 8. Então, o número agora é 1528. A vírgula parou aqui, a gente pode preencher. 1528. Aqui, multiplicação por 10 elevado a 3 são 3 zeros. Eu vou andar 3 vezes a vírgula para frente. 1, 2. Preciso andar mais uma. Então, eu vou acrescentar um zero e pular para frente dele. Que número formou? 38.280. A vírgula para aqui. Então, se transformou em um número inteiro. E aqui eu tenho 10 elevado a 2, são 2 zeros. Eu vou andar a vírgula duas vezes. Onde é que está a vírgula aqui? 165 é o número inteiro, então a vírgula está aqui, ó. Preenchemos, tá? Com zeros. Vamos andar ela duas vezes para frente. Estava aqui, a gente pula 1, 2. Ela vai parar aqui na frente desse zero, então vai ficar 16.500, tá? A vírgula agora parou aqui na frente. Antes estava aqui, caminhamos duas vezes para a direita. E aqui também. 10 elevado a 3 são 3 zeros, eu vou andar a vírgula 3 vezes para frente. É um número inteiro, então a vírgula está aqui. Vamos escrever 42 e vamos pular 3 vezes para frente. Então, são 3 zeros que a gente vai preencher, tá? Quando for um número inteiro, é mais fácil a gente preencher os zeros no final, né? 165 a gente preencheu com 2 zeros. 42 preenchemos com 3 zeros, tá? A vírgula estava aqui, pulamos 1, 2, 3 vezes, parou aqui. Então, o número é 42.000. Então, toda multiplicação por potências de 10, você vai observar o expoente da sua potência de 10. Se é 2, você vai pular a vírgula do número duas vezes para frente, para a direita. Se é 3, você vai pular a vírgula 3 vezes. Então, a gente não precisa fazer a multiplicação, tá bom? Bom, agora nós vamos analisar a divisão de um número decimal por potências de 10. Observamos novamente aqui o custo na festa de Silvia para 10 participantes. Então, o que acontece? São 10 participantes, então o custo total vai ser dividido para cada pessoa, tá? O custo total é R$ 44,50 de brigadeiros, dividido pelos 10 participantes, deu 4,45. Então, todos esses valores do custo total foram divididos por 10 participantes e temos aqui os resultados. Se a gente observar as divisões por 10, o que aconteceu com o número? A vírgula estava aqui. O que aconteceu com a vírgula? Ela andou para a esquerda. Ela pulou para a casa da esquerda. Estão vendo? Virou 4,45. Quando eu dividi cada um desses números por 10, a vírgula andou uma casa para a esquerda. Olha, andou uma casa para a esquerda. Então, quando dividimos por 10,
O que é unidade se transformou em décimo. O que é décimo se transformou em centésimo e assim por diante, ó. O 4 que estava na casa das unidades passou a estar na casa da frente, que é os décimos. O 5 que estava na casa das unidades passou para a casa da frente, depois da vírgula, que é os décimos. Então, quando a gente divide por 10, a vírgula anda uma casa para a esquerda. Quando a gente divide por 100, a vírgula vai andar duas casas para a esquerda e assim sucessivamente. Observe os exemplos. 57 dividido por 10. A vírgula estava no finalzinho do 57, que é um número inteiro. Então, dividindo por 10, a gente pula a vírgula uma vez para a esquerda, para o outro lado agora. Então, ficou 5,7. 0,8 dividido por 10. A vírgula estava aqui, a gente pula para a esquerda uma vez. Ela passa a estar aqui. Como não tem nenhum zero na frente, a gente precisa preencher, tá? E fica 0,08. 23,4 dividido por 10, a vírgula estava aqui, no 3. Pulamos ela para a esquerda uma vez, passou a ficar 2,34. Então, na divisão por potências de 10, nós vamos olhar para o expoente, que mostra a quantidade de zeros, e vamos andar a vírgula para a esquerda. Então, a gente não precisa fazer a conta de divisão. A gente pega o número e anda a vírgula para a esquerda, a quantidade de zeros que tem a nossa potência de 10. Então, aqui, estamos dividindo por 10. Esse número tem um zero, então vamos andar a vírgula uma vez para a esquerda. Ela vai parar aqui. Então, agora a gente tem 1,525. Não precisamos dividir o número por 10, apenas caminhamos a vírgula para a esquerda. 38,6 dividido por 10 elevado ao quadrado. Significa que esse número tem dois zeros, então eu vou andar a vírgula para trás duas vezes. Uma, duas. Se ela parou aqui na frente, eu preciso preencher um zero. Então, vai ficar 0,386. E dividido por 10 elevado a 3. São 3 zeros. Eu vou caminhar a vírgula 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Parou aqui, preciso colocar um zero na frente. Então, fica 0, e 142 dividido por 10 elevado a 3. São 3 zeros, eu vou andar a vírgula para a esquerda 3 vezes. Onde está a vírgula aqui no número inteiro? No finalzinho. Então, vamos andar para trás 3 vezes. 1, 2, 3, para aqui. Preencho com zero na frente. Fica 0,142.